Doutores, a eletroconvulsoterapia é o que existe de mais moderno no tratamento da doença mental. O método foi desenvolvido na década de 30 e consiste na indução à convulsão através da eletricidade. Esse paciente sofre de esquizofrenia. A maioria dos casos que era resistente a todo tipo de tratamento desapareceu após esse procedimento. Pois é só ligar. É bom lembrar que o paciente não deve se alimentar nas 2 horas que antecedem o procedimento. Foi na hora que eu fui contra ele. E aí a gente ferrou luta e ele me arranhou, provavelmente com a unha. Ele é esquizofrênico já de longas datas, só que ele não aceita a doença, não faz o tratamento. No Brasil, 24 milhões de pessoas precisam de atendimento de saúde mental. 5 milhões sofrem de transtornos graves como esquizofrenia e bipolaridade. Essa aqui é a emergência do Instituto Psiquiátrico Pinel. Estamos acompanhando um plantão que, por dia, atende uma média de 25 pacientes em crise. Esta mulher tem esquizofrenia. Ela chega sozinha para pedir ajuda no hospital psiquiátrico. O que a senhora está sentindo? Por que você veio aqui hoje? Depressão, agitação, o meu moço. O senhor já conhece essa paciente? Muitos anos. Eu vou fazer algumas estantes aqui no quarto no final do ano também, para botar a biblioteca da pós, né? Eu tenho aquele quadro ali que eu ganhei um prêmio, o primeiro prêmio nacional de pintura, né? Desentortar um pouco assim. O coração da minha biblioteca, são os pensadores, né? Meu pai e minha mãe. Ô Débora, você costuma vir nesse parque? Sim, às vezes com minha mãe, às vezes sozinha, quando tem um tempo bom a gente vem, quando tá chovendo não. E quais são as suas atividades durante a semana? Tem escrita, filosofia, teatro, arte. E você gosta? Gosto. Ô Débora, Oi. e faz quanto tempo que você faz essas pulseiras? Faz 1 ano e meio. 1 ano e meio? É. Mostra pra mim. Esses fechinhos que unem um lado com o outro. Mas às vezes fica apertado, quando eu vendo pra alguém e a pessoa fala que tá apertado, eu vou lá e tiro esse fechinho. Qual fechinho? Esses fechinhos aqui, ó. Aí é só colocar. É meio chato pra colocar, mas aí fica assim no pulso. Aí, ó. Bom, a esquizofrenia, ela é um transtorno das síndromes psicóticas, caracterizada por alterações mentais que levam principalmente a uma quebra com a realidade. Essa quebra com a realidade, ela se mostra principalmente com sintomas como delírios, que é a crença absoluta, né, numa ideia irreal, impossível de acontecer. O paciente também pode ter desorganização do comportamento e desorganização do pensamento. Vamos imaginar, vamos comparar o cérebro a uma cidade.
Imagine uma cidade com ruas e avenidas, e você tem o seu carro e você transita por todas as ruas e avenidas. Na esquizofrenia é como se faltasse uma ponte. É como se ela não conseguisse acessar certo lado da cidade. É a ponte justamente que liga a pessoa a entender, a compreender o que é real, o que é concreto, o que efetivamente está acontecendo e o que faz parte da sua imaginação, da sua idealização, de suas fantasias. Ela pode ter essa perda dessa organização. Então as palavras, às vezes, já não conseguem se concatenar tão bem com frases, que já não formam raciocínios ou ideias tão claras. Na esquizofrenia a gente tem um problema biológico, né? Faltam algumas partes aí para encaixar esse quebra-cabeça cerebral. Minha vida antes era animada, eu gostava de sair bastante, não tinha preconceito com as pessoas por ser gordinha, paqueradora. Você saía pra onde, geralmente? Shopping, cinema, parque, essas coisas. Era que eu saía de casa e não voltava mais. Ficava na rua, saía com o namorado. Em 89, virando para o ano dos anos 90, né? E eu fiz a faculdade no prazo mínimo, inclusive, né? Em 5 anos, Faculdade de Engenharia Civil, na Poli USP. E logo em seguida, eu estava tentando fazer um programa de mestrado em Engenharia Urbana. Eu, no fim das contas, acabei sendo efetivado num emprego numa gerenciadora e fiscalizadora de obras do Rio de Janeiro, que tinha uma filial em São Paulo. Eu comecei a trabalhar nessa empresa e comecei seguindo o mestrado como aluno especial. Quando eu entrei nesse emprego, eu não tinha intenção de fazer carreira na área de gerenciamento de obras. Então, quando o mestrado, na verdade, acabou por vários motivos, né? Eu acabei perdendo a possibilidade de entrar no programa de mestrado da Poli, né? Eu fiquei muito chateado, fiquei muito magoado, fiquei muito desiludido. Tive que continuar no meu emprego, inclusive, né? E eu decidi fazer uma viagem para os Estados Unidos, onde tinha uma universidade muito conceituada, a University of Southern Mississippi. E eles tinham um departamento de línguas, o English Language Institute. E comecei a estudar inglês como uma maneira de tentar reconstruir a minha vida. Mas depois de 2 meses que eu estava na casa de um menino que eu conheci, aí a gente brigou, fiquei na rua, aí eu liguei pra minha mãe. Ele queria que eu fizesse uma coisa que eu não estava afim, que era usar droga, eu falei, não vou usar. Aí ele quase me forçou. Eu ouvia muitas vozes, achava que as pessoas estavam me seguindo, tinha sonhos, pesadelos, assim, bastante. No começo eu achava que não era doença, acho que era normal da minha idade, que eu era novinha. Acho que minha mãe aceitou mais. Meu pai que ficou achou que estava usando droga, que era violência, essas coisas. Né? Quando a família associa isso à falta de má vontade do indivíduo, tem um investimento financeiro também muito alto, tem a questão também que a pessoa não consegue dar conta das atividades de vida diária, dependendo do grau, né, do transtorno mental. Então a gente tem um histórico, sim, de abandono. Que eu tive uma disciplina de marketing e uma das professoras, a professora responsável por essa disciplina, ela começou a me perseguir. Eu comecei a ter um problema muito sério acadêmico com ela. E nessa disciplina eu tive um D. E eu tive que refazer essa disciplina no último semestre do programa, com a mesma professora. E eu fiquei internado 2 semanas, em franca crise psicótica, com surtos persecutórios, delírios, alucinações visuais, achando que a televisão falava comigo, achando que haviam câmeras me filmando. Então foi um momento muito difícil na minha vida. Nunca escondi que eu tenho esse transtorno mental, nem para minha família, nem para meus amigos, nem para minhas possíveis namoradas. Claro que algumas pessoas não entendem isso e se afastam da gente. Mas a minha família, eu tive uma plena acolhida, nunca senti que, de fato, quando eu digo família, eu penso em tios, primos. Eu tenho 2 primas, inclusive, que são terapeutas ocupacionais. Elas me ajudaram muito no meu tratamento. O paciente, antigamente, ele era tratado principalmente de forma isolada, sem uma perspectiva de retorno à sociedade.
Antigamente essas pessoas elas eram abandonadas em hospícios e hospitais psiquiátricos. Hoje em dia, né, com o fechamento e com a luta manicomial, a gente não tem mais esse perfil. O paciente ele pode ter uma doença cardiológica, o outro uma doença hepática, né, de fígado, já ter tratado com algum remédio que não deu certo. Então cada paciente tem uma especificidade. Que hoje eu tenho necessidade de tomar medicamentos, 4 medicamentos clínicos, né, para pressão, para triglicéridos, para colesterol. Tem efeitos colaterais os seus remédios? Me dá muito sono. Eu tenho remédio para esquizofrenia, controle assim, de tireoide, essas coisas, para sono também. Eu diria que a medicação hoje que eu faço uso, ela me dá muita letargia. E no fim das contas eu engordei muito também. Engordei 40, além dos 20 quilos que eu ganhei inicialmente, eu ganhei mais 20 quilos, no total 40 quilos que eu ganhei. Descontando na comida, a depressão, né? A gente acaba tendo uma compulsão alimentar. Uma grande parcela de pacientes, uma certa dificuldade de se expressar, uma dificuldade de se abrir, né? Agora, infelizmente a gente sabe que existe preconceito quanto às medicações, quanto aos surtos, né? E às vezes isso aparece principalmente em vagas de emprego, né? Então, a pessoa que vem, né, disse que estava indo tudo bem, tudo certo, na hora que teve o primeiro contato pessoal, foi negado pela 10ª vez, ninguém sabe por quê, e eles têm a sensação de que poderia ser pela doença mental dele. Acho que pessoas que não têm esquizofrenia têm mais chance de trabalho. Por que você acha isso? Acho que as pessoas que querem que procuram, querem pessoas para emprego, não quer uma pessoa que talvez surge numa hora do emprego, que de uma hora para outra faz alguma coisa assim, tipo, sai do trabalho na hora que não pode. A recolocação profissional eu vejo como uma coisa fundamental na reinserção social. Trabalho bastante, tenho uma atividade, faço bastante atividade na ABRE, mas como voluntário. Eu tive um período como assalariado na ABRE, de 2007 até 2014, 2015. Eu fui contratado ganhando um salário mínimo, mas depois, em 2015, pelo fato da ONG não ter condições de pagar o salário, eu voltei à condição de voluntariado. Coordeno projetos, sou coordenador da comunidade de fala. Não é de estranhamento, mas não é muito de aceitação. É não posso dizer, uma dúvida assim. Será que ela vai surtar em qualquer momento? Será que ela vai me atacar? Será que ela vai fazer isso, vai fazer aquilo? Acho que elas não aceitam 100%. Porque agora as amizades que têm o mesmo problema que eu, me aceitam do meu jeito. Com ou sem a doença, eles me aceitam. Já antes, não. As pessoas que pensavam que eu era, não aceitavam. E hoje eu busco uma colocação dentro da própria ONG como gestor de terceiro setor. Eu gosto de fazer minhas pulseirinhas, então acho que artesanato seria bom para mim. Eu estou me sentindo mal, tanto psicologicamente como fisicamente. Psicologicamente, porque as pessoas parecem estar sempre me julgando, minha aparência. Não gosto de me sentir assim e também não sei como fazer para parar de me sentir assim. Essas pessoas parecem ver como isso me machuca. Quanto mais eu tento não me machucar, mais eu sofro.